professora doutora Cecília Consolo, doutora em Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Possui mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de projetos extensos de marca, estratégia, design, identidade sensorial e branding. Iniciou sua carreira na agência JW Thomson, passando por importantes organizações até fundar o escritório de design Consolo e Cardinale, dedicado à identidade e gestão de marcas para clientes nacionais e multinacionais. No seu portfólio inclui marcas como Brastemp, Clube Pinheiros, Callebaut, Deca, Fiat, Faber-Castell, IBM, Valeo, Senac, Sesc e Itamaraty. É autora de diversos livros, portanto, seja muito bem-vinda. Para falar um pouquinho sobre o que eles acham da situação atual do branding no Brasil. Quais são aí, como nós estamos? Estamos bem na foto ou nem tanto assim? Eu acho que a gente tem uma caminhada curta, pensando na história do branding mundial, mas a gente tem uma caminhada longa, pensando em termos de Brasil, porque aqui tudo é muito mais moroso. Eu acho que é um termo que ainda há muita confusão com identidade visual. As pessoas acham que é a mesma coisa, né? E eu vejo que tem muitos clientes que eles falam, não, esse aqui é o branding dessa marca, mas o branding dessa marca é outro porque ela é de outra cor. Então, ela está se referindo à identidade visual e não está se referindo à estratégia que rege a marca por detrás. Então, assim, esse processo de fixação, né, da marca na cabeça das pessoas é um processo que já vem sendo feito por diferentes profissionais, né? As agências de publicidade fizeram isso durante muito tempo, as agências de marketing fizeram isso durante muitas décadas, né? Então, é um trabalho que sempre existiu, essa presença de marca. Mas eu acho que o branding agora ele está mais amadurecido no sentido de estar convergindo por uma mesma disciplina, né? Então, todos esses profissionais que trabalhavam de formas isoladas hoje estão sob uma regência de um gestor de branding. Então, isso dá um impulso maior para que a gente possa falar de branding com mais profundidade junto aos empresários, junto ao mercado. Porque nós estamos falando aqui dessa diferença do marketing, do branding, da identidade gráfica e do branding, e a professora trata disso, inclusive, fazendo aí algumas distinções entre, por exemplo, um manual de identidade visual e o que seria realmente um brand book, que a empresa... Então, assim, de uma forma objetiva, vamos chamar assim, né? O que a empresa precisa se preocupar para não ficar apenas nas preocupações gráficas, mas avançar para o branding? Bem sucinto. Bom, marca é o espaço que você conquista na cabeça das pessoas. É o diretóriozinho, a pastinha de arquivo que está dentro do cérebro de cada um, que você joga lá dentro todas as informações e sensações que você tem a respeito daquela marca, a respeito do produto, a respeito do atendimento da empresa. Por exemplo, aqui eu vou falar uma empresa. Todo mundo aqui gosta do seu aparelho celular, mas se eu perguntar como que é a assistência técnica, vocês vão todos ter uma série de reclamações a respeito. Então, a gente guarda tudo a respeito. Assistência técnica, não. O serviço de atendimento ao consumidor, né? Ligar para uma companhia de telefonia celular é a mesma coisa que... Nossa, odisseia do inferno, né? Então, o que a gente tem? Marca é esse espaço que a gente tem todo o referencial a respeito daquele produto, serviço, organização, objeto, enfim, né? Então, esse é o trabalho que não é só o signo visual, mas é toda a construção dessa reputação da empresa, né? Que isso a gente pode definir como marca. Branding é o processo de marcação, né? É como eu faço isso ficar na cabeça do consumidor, né? Como que eu faço isso todos os dias? Todos os dias, dentro de uma empresa, você toma pelo menos umas 1000 decisões estratégicas que impactam na percepção da marca. Tanto o pessoal de suprimentos, de compra, atendimento ao consumidor, faxineiros,
limpeza, todo mundo ali está tomando atitudes e que está impactando na construção da reputação da marca. E o que é mais difícil? Todo mundo que trabalha na empresa, e eu vejo isso ao longo da carreira, que assim, os gestores eles acham que ele é o gestor da vez, então ele pode mudar a marca conforme a cabeça dele. O branding é esse processo. Você tem uma diretriz de marca, a marca quer falar com o consumidor de uma maneira, quer expressar os seus valores de determinada maneira, e os funcionários, os colaboradores, são só porta-vozes. Tá? Todo mundo ali tem que trabalhar na mesma direção. Se houver divergência, a gente não tem esse processo efetivo de marcação. E o que a gente define como identidade de marca? A partir do momento que você tem toda essa estratégia muito clara na cabeça, você materializa. Né? Você vai materializar isso e jogar para o mercado, de forma visual, sensorial, da forma que for. Você vai jogar isso para o mercado. Todas as manifestações da marca respondem a uma estratégia que está definida pelo brand. Não pode ter lapsos aí. É essa a sequência. Né? Então, Plim Plim da Globo. São ampliação do processo cognitivo para você memorizar a marca. Simplesmente isso. É publicidade apenas? Não é publicidade. É um código sensorial que é também um elemento de marca, um elemento de identificação. Né? É um elemento de identificação. Isso amplia o processo cognitivo. Eu conheço uma marca porque ela fala pela televisão, conheço uma marca pela experiência com o produto, eu conheço uma marca pela cor do logotipo dela. Laranja é o quê, gente? Muito bem. Tá? Então, eu sei um monte de coisa a respeito das marcas. E, na hora que eu tenho um efeito sonoro, ou eu tenho um jingle, eu tenho também um outro elemento, que é mais que o barulhinho do Intel, na hora que você liga o computador, sonzinho da Nintendo, né, na hora que você fecha o computador, são elementos cognitivos. Tá. Produtos nacionais, muito bem. Produtos territoriais, né, ou produtos que a gente... como que você começa a construir um branding disso? Isso eu tenho alguma experiência e, por isso, posso falar. Eu estava conversando isso na sala de espera aqui com o pessoal, os alunos do curso da Universidade de Santa Catarina. O que acontece? O brasileiro sempre foi muito burro. Tinha excesso de produção, jogava fora. Simples assim. Né? Ninguém pensou em transformar o leite excedente, que eles ficam brigando e mostram na televisão, abrindo aquele registro do caminhão-tanque despejando na terra só porque o preço não está bom. Gente, por que nunca fez queijo disso? Queijo da canastra, gente, é coisa de 10 anos, nem 10, 7 anos por aí. Né? Todo o excedente vai para o lixo. Né? Ninguém nunca pensou em fazer alguma outra coisa com relação a esses produtos. Tá? Aí você fala, como é que eu vou começar a vender? Ninguém conhece. Todo mundo tem algum conhecimento. A gente é abordado por milhares de marcas todos os dias. Mais de 3 milhares de marcas, mais de 3.000 marcas devem solicitar sua atenção diariamente, desde Facebook, internet, computador, o ônibus que passa cheio de anúncios, enfim, à sua volta, na sua carteira. Só você tirar o seu cartão de banco, tem uns 50 símbolos ali. Então, todas essas marcas te solicitam atenção o tempo todo. Todas elas estão te contando alguma coisa o tempo todo. E tem muitas marcas eficientes. A gente não está falando só de marca ruim. Tem muita marca boa com branding muito bem feito. Toda a rempa da Unilever e tudo mais tem brands muito bem feitos. Então, essas marcas solicitam sua atenção o tempo todo, estão te contando uma história. E o que você faz quando essa marca falou, quando você vê essa solicitação imensa de marca? Se aquilo não tem nenhuma conexão com você, você dá de ombro, nem presta atenção. Marca errou um segundo ao fazer uma aparição no Facebook ou no Instagram, você joga fora. Nanosegundos, né? Joga fora. A gente se relaciona com marcas que fazem sentido na nossa vida. Simples assim. Quando a gente vai falar de produto local, começa a vender localmente. Cadê o orgulho da região em ter aquele produto? Cadê a festa local que comemora aquele produto? Vamos voltar um pouco na época sentar em volta da fogueira, que a gente planejava as coisas melhores. A gente tem... você tem aí toda uma produção rural, que antigamente as pessoas faziam festa da colheita, a festa junina nasceu daí. Né? E hoje a gente tem o quê? Por que esses produtos as pessoas não têm orgulho deles? Quantas abelhas nacionais que o pessoal destrói? Um abelheiro dessas abelhas sem ferrão foi feito ao lado da minha casa. Tem um terreno vazio.
que eu cuido desse terreno para não encher minha casa de bicho, porque o dono não cuida, então ele é todo plantado. E várias abelhas fizeram o ninho, mas elas foram super inteligentes. Elas fizeram um ninho para o lado de dentro do terreno, mas elas fizeram um furo no muro e a casinha entrava por fora. Então, elas furaram o muro assim, e tinha todo um portalzinho bem feito assim, para entrar para o lado de dentro do terreno. Abelhas. A vizinhança foi lá, jogou querosene e botou fogo. Por quê? A abelha vai picar. E a abelha não tem ferrão, né? Essas são abelhas domésticas, são abelhas nativas. Então, a gente tem uma ignorância que é resultado de falta de décadas e milênios de investimento numa educação de qualidade. E a gente tem também essa situação de que as pessoas não, que a gente tem um estrangeirismo enraizado. Basta alguém falar que é estrangeiro, todo mundo fica babando, né? É uma coisa assim, morre de, nossa, a pessoa é estrangeira. Parece, né? A gente tem que ter orgulho daquilo que a gente produz. Todos esses produtos que são regionais, que estão do lado de fora, aposto que fazem parte da infância de cada um daqui. Acho que todo mundo tem uma memória afetiva enorme com esses produtos. E aí que está a cola poderosa que faz com que a gente se ligue a qualquer marca. A gente faz ligações com marcas que fazem parte da nossa história. E não precisa contar uma história fake. Outro dia, eu dou aula num curso que tem de marketing de conteúdo, e o professor estava ensinando como contar uma história. Não é que ele estava ensinando como contar uma história, ele estava falando como inventar uma história que a marca não tem. Aquela coisa, suco do bem, sabe? Aquele sorvete, como é que é? O sorvete italiano que veio na mala do avô, que nunca teve avô, esse tipo de coisa, né? Então, isso não é fazer storytelling. Você contar com respeito a história do seu avô, que capinou não sei quantos anos aquele terreno para ter aquela condição e produzir hoje um chá maravilhoso, ou então como os vinhedos fazem. Aquilo faz parte da história. Simples. Por que um vinho é tão diferente do outro? Todos eles faz parte da memória das pessoas. Elas tomaram aquilo no dia do seu casamento, no batizado do filho, faz parte da história. Isso que a gente tem que buscar. Voltar um pouco, falar menos de mass media e voltar um pouco, falar um pouco de eu com eu. Assim. Nós temos muitas pessoas aqui que já trabalham com branding, que já estão uma carreira, mas algumas pessoas estão iniciando aí a sua trajetória. E se você pudesse dar uma dica com base na sua experiência, né? Qual seria essa dica? Claro, de forma resumida, de forma objetiva, né? Que qualidade, que competência essa pessoa deve buscar? O que ela deve, onde ela deve focar aí a busca do seu dia a dia? Eu acho que todo mundo que trabalha em qualquer cargo de coordenação tem que ter uma visão ampla, né? E ter essa visão sistêmica, mas não só de ele operar sistemicamente o processo, mas entender como todo o sistema funciona. Essa visão de cima, né? De você olhar de cima, entender economia, as tensões sociais, organização social, você entender, ver o mundo de cima. E isso precisa ter muita afinidade com entender de estratégia. Então, eu acho que, para trabalhar com branding, você tem que ser uma pessoa que consegue interpretar significados, construir significados, e precisa ter essa predisposição de entender o todo, né? E poder operar dentro de um todo, a visão do estrategista. E quem pode ser um profissional de branding? Alguém que pode vir de todas as áreas, contanto que você some esses conhecimentos. Né? Não, por exemplo, eu sou designer, né? E conheço pessoas que trabalham com brand que vieram de relações públicas. Né? E conheço pessoas... Mas isso não tira o mérito, é que elas adquiriram a capacidade de ter essa visão do todo de cima. Para finalizar, então, vamos às considerações finais mesmo. Que a gente podia usar esses espaços para a gente repensar toda a nossa forma de consumo.
né? A gente está aqui falando de marcas, 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 e a gente ainda está numa mesma lógica que é o que vem sendo nos últimos 50, 100 anos, né? Vender mais, cada vez mais, vender mais, né? E cada vez aumentar mais as vendas. E eu acho que o brand hoje tem que ser uma ferramenta para que a gente repense o que a gente adquire e o que a gente valoriza, né? Então, para você ter produtos que sejam valorizados, como os poucos discos de queijo Gruyère, não precisa ter uma escala industrial maluca, não precisa ser o grande produtor de soja, né? Então, a gente pode repensar todo o consumo e as marcas terem um papel de muita responsabilidade sobre o planeta.